O castelo da Vila de Palmela, cujo nome islâmico era Balmela, terá sido construído no século VI pelos muçulmanos e era muito importante na estratégia de defesa desta região. Estamos no Castelo de Palmela, portanto, e aqui um sítio com ocupação islâmica desde o século VIII, IX até aos finais do século XII, inícios do XIII, digamos. Temos vários espaços que foram escavados e onde os vestígios do período islâmico são notórios e abundantes. Aqui se pode ver o que resta das habitações que estavam encostadas à muralha, desde o período emiral até ao período almohade. Em toda esta área há vestígios de habitações que estavam ligadas aos governantes do castelo. Mais a oriente seria a zona das guarnições. É nesta zona que se localiza a primitiva muralha islâmica. O castelo, segundo os estudos realizados, é realmente de origem islâmica e não de outro período, como antes se calculava, período romano. Não encontramos indicadores de que a construção se tivesse feito antes do período islâmico. Portanto, os construtores iniciais foram os muçulmanos. Não se sabe, porém, o nome do chefe militar desta região. Em termos de Palmela, as indicações que temos, porque realmente há muito poucas fontes escritas que mencionam Palmela, são tardias, e essa fonte mais tardia refere Palmela como Balmela, e é a única indicação que temos. Agora, as referências que se conhecem para a ocupação de Alcácer do Sal, Ksar Abidanes, de uma família, precisamente os Banu Danis, que vieram de Coimbra e se instalaram em Alcácer, as referências escritas dizem que os governantes de Alcácer dominavam toda a zona da Rábida, ou os seus familiares. E queremos acreditar que essa influência se alargaria a Palmela e muito provavelmente no século IX, inícios do X, a família dos Banu Danis poderia realmente ter aqui também, alargar a sua influência e o seu poder até esta zona. Neste momento estamos junto ao último local escavado aqui no Castelo de Palmela, para a fase cristã islâmica daquilo que é chamado vulgarmente a Reconquista. Ou seja, este local legenda sobretudo a fase da segunda metade do século XII, em que Palmela foi sucessivamente perdida para os muçulmanos, recuperada, perdida de novo e finalmente em 1191 ocupada de novo pelos muçulmanos, pelos últimos muçulmanos, os almohadas, durante um período curto, cerca de 3, 4 anos no máximo. No entanto, é aqui realmente que se encontram as legendas principais na Terra, obviamente, desse período. Período de conflito, um período de guerra e também conotamos este espaço com o sítio onde se localizava a guarnição do castelo, as instalações da guarnição. O espólio recolhido diz-nos isso mesmo. Encontramos aqui pontas de seta, pontas de virote, pontas de lança, fivelas de cinturão, encontramos dados, por exemplo, claro que estou a referir-me a um misto de material cristão e muçulmano. Em alguns locais há mesmo mistura, o que demonstra a concomitância quase da ocupação, e encontramos também, para uma fase mais recuada, uns fornos de forja para a redução do metal na fase final. Muito interessante, porque foi sendo reutilizado até ao período cristão e mesmo em período cristão, e que se justifica perfeitamente pela necessidade interna de fabricar os elementos de armamento básicos que eram necessários a uma guarnição de uma fortificação.
Estes são alguns dos tesouros que o museu alberga na sua área de reservados e que reportam diretamente para a realidade da guerra. Nesta vitrine temos, portanto, vários espólios relacionados com o dia-a-dia das populações, não é? O dia-a-dia, o cotidiano culinário, digamos, panelas, pucarinhos, jarros, todas as peças em cerâmica. Dois fragmentos da tal cerâmica mais fina, digamos, de época islâmica, deste período, decorada a verde e manganés. E, para além disso, outras peças que legendam outro tipo de atividades e outro tipo de práticas no sítio, nomeadamente pontas de seta, podem estar ligadas à caça, mas também à defesa, facas, o que é normal e se coaduna também com a atividade normal do dia-a-dia, do cotidiano alimentar e do cotidiano relacionado com a agricultura e a criação de gado. E depois temos um conjunto de peças que, na nossa opinião, estão inequivocamente relacionados com a componente religiosa do sítio, que é uma escápula com a invocação corânica, Basmala, Deus, o Clemente, o Misericordioso, e um outro fragmentozinho de osso, que deve estar relacionado com a escápula, com duas letras do alfabeto, que nos transporta para uma componente de ensino que deveria estar associada à pequena mesquita rural. Ainda uma peça de cerâmica que poderemos ver depois ali, apesar de, com um ponto de interrogação, pensamos que se trata de um elemento de tinteiro que também estaria, portanto, relacionado com esse aspecto do ensino no Alto da Queimada. Não exatamente no compartimento principal onde estão os mihrab, mas no compartimento ao lado que, na nossa leitura, está completamente relacionado, digamos que é uma antecâmara do espaço central da mesquita rural. Os indicadores apontam para aí, embora, claro, não podemos extrapolar demasiado, mas que havia de certeza uma componente ligada ao ensino é praticamente certo. Não é fácil chegar ao Alto da Queimada, ao local arqueológico de onde se retirou o espólio que acabámos de ver no Museu do Castelo de Palmela. A Serra do Louro apresenta aqui um autêntico esporão calcário que obriga a ir a pé, mas a recompensa está na vista fantástica que daqui de cima se alcança e a certeza de se visitar um local que levanta novas pistas sobre o passado islâmico na Península de Setúbal.